Hoje, o nosso tema é aviso prévio, né? O aviso prévio, ele tem previsão na CLT do artigo 487 ao artigo 491. É um assunto importante, mas é um assunto que, assim, ele tem poucos artigos, né? E, na verdade, ele funcionava muito bem, até que houve uma alteração por força da Constituição, que disse que ele deveria ser proporcional ao tempo de serviço. Então, eles fizeram uma pequena bagunça, tá, no aviso prévio. O que acontece? Quando a gente está falando aviso prévio, já está falando o quê? É uma comunicação prévia. Então, um aviso prévio, geralmente, as pessoas pensam, de uma forma geral, que só o empregador, né, é que tem obrigação de se preocupar com o aviso prévio. Ele que tem que dar, que tem que notificar e pagar. Mas, na verdade, não. O aviso prévio é uma comunicação que tanto empregado ou empregador, quando querem romper o contrato de trabalho, eles então vão notificar a outra parte que não existe manutenção, né, no interesse daquele contrato. Então, antecipadamente, eles fazem essa comunicação da ruptura e a gente, então, dependendo da modalidade do aviso, a gente vai ter um prazo de cumprimento ou a sua indenização. Então, nada mais é do que você avisar previamente, né, que aquele contrato ele vai se encerrar, tá? Agora, o artigo 487, ele traz a gente a previsão que, regra geral, o aviso prévio cabe nos contratos por prazo indeterminado, porque nós vimos, né, que no prazo determinado, ele já tem uma pré-fixação de prazo. Então, não justifica nós temos que notificar a outra parte se quando da contratação ele já tem a previsão, né, de início e fim desse contrato. Então, regra geral, ele cabe na modalidade do prazo indeterminado. Tá? Outra coisa que a gente tem que observar também, previsão, né, no artigo 487, é que ele, né, no caso do aviso prévio, ele cabe na dispensa sem justa causa, porque a dispensa por justa causa não existe, né, essa previsibilidade, então ele cabe na dispensa sem justa causa, assim como ele cabe na rescisão indireta. Nós falamos sobre esse tipo de demissão quando nós falamos do fundo de garantia, né? A dispensa indireta é a justa causa por parte do empregador, sendo que a gente viu que somente o judiciário que acaba dando essa definição, porque o empregador jamais acha que ele está equivocado na forma do seu desligamento, né? Então, a rescisão indireta é quando configurada a justa causa, mas quem praticou-a foi o empregador, e é também devido nos casos de culpa recíproca. A súmula 14 do TST deixa para a gente isso claro. A culpa recíproca, ela ocorre, né, quando as duas partes têm meia culpa, né? As duas partes são culpadas por aquele resultado. Também é uma modalidade que o reconhecimento é feito pelo judiciário. O judiciário, então, o juiz, ao proferir a sentença, ele diz que tanto o reclamante quanto a reclamada erraram, então ele põe a culpa pela metade, sendo que, nesse caso, a gente vai ver na próxima aula, né, que a rescisão, ela, então, é paga com a percentagem de 50% do valor. Então, neste caso, também é devido. E ele cabe também no pedido de demissão do empregado. Então, essas são as modalidades onde nós vamos discutir a questão do aviso prévio, tá? Os outros modos, nos outros modos de gestão do contrato de trabalho, a gente não tem a previsão de pagamento do aviso prévio, sendo que existe uma discussão doutrinária em relação quando a empresa é extinta, tá? Mas aí vai muito da decisão do judiciário, porque na extinção da empresa, na verdade, não houve se não houvesse uma culpa. Mas aí, se configurada a extinção por culpa do empregador, acaba-se que ele teria direito a todas as parcelas, inclusive, né, o aviso prévio.
Regra geral, a gente observa na leitura do artigo 487 e 491 da CLT que a lei não fala numa formalidade especial para que nós tenhamos que dar para o aviso prévio. Mas recomenda-se, né, é de bom tom, que sempre a gente faça ele de forma escrita, que ele seja expresso e escrito. Por quê? Porque ele é uma comunicação, e do resultado do aviso, depois depende outras regras da rescisão. Então, o melhor que nós temos a fazer é fazer de forma escrita, né? Então, a gente tem essa previsão, não tem essa previsão legal, mas a prática nos determina que essa comunicação ela seja escrita e também que ela seja processada em duas vias. Por quê? Porque o empregado ele tem o direito, né, de receber uma via daquilo que ele está assinando. Então, uma via da empresa e outra via é do empregado. Cada um com a sua cópia, lembrando sempre que quando nós formos assinar um aviso ou pedir ao empregado que assine, tanto a empresa quanto o empregador devem colocar a data, né, naquela comunicação, porque é daquela data que ele vai ter valor para efeito de uma possível discussão judicial lá na frente, tá? Então, ocorrendo a rescisão, né, que é o que a gente vê normalmente, a rescisão sem justa causa, o empregado, por exemplo, o empregador, desculpe, né, que a rescisão seria sem justa causa um fato do empregador, o empregador ele pode optar em pagar o aviso prévio indenizado ou o aviso prévio trabalhado. A gente tem uma diferença aí, tá? O aviso prévio indenizado, né, é aquele em que imediatamente a empresa fala com o empregado que ele não precisa mais dos serviços dele, imediatamente existe o desligamento do empregado das atividades dele na empresa, né? E então a empresa vai indenizar o período correspondente ao aviso prévio, né? Então, por isso que ele é um aviso prévio indenizado, tá? Agora, o empregado também, quando ele não quer mais permanecer na empresa e ele pede demissão, o empregador pode, então, proceder ao desconto dos dias, né, que ele não se recusou a trabalhar, porque aí ele, tipo assim, ele vai indenizar a empresa relativo ao período em que ele teria de cumprir o aviso prévio, porque é uma comunicação que cabe a qualquer das partes, né? Uma notificação normal como num contrato normal, tá? Então, tanto o empregado quanto o empregador, eles terão que pagar, né, por esse período de aviso. Sendo que no caso do empregado, a gente vai descontar na rescisão dele, né, até o limite da rescisão, tá? A rescisão, então, se ultrapassar esse limite, a rescisão ficará negativa, mas não tem problema nenhum, tá? E a gente tem, então, a modalidade do aviso prévio trabalhado, né? O trabalhado é aquele que tanto o empregado quanto o empregador não querem mais o empregado, mas ele vai cumprir o período relativo ao aviso prévio, né, que ele está dando para a empresa, tá? Sendo que, no caso, se for o empregado, né, que pediu demissão, ele não tem direito à redução da jornada de trabalho. Mas, se for o empregador que no caso, está demitindo o empregado, a gente vê a regra do parágrafo único do artigo 488, que ele pode, então, o empregado optar. Ele trabalha 23 dias direto, com a sua jornada normal, e folga os últimos 7 dias, ou então ele trabalha todos os dias com a redução de 2 horas diárias. Qual é o objetivo, né, dessa redução na jornada ou na carga horária dele? O objetivo é justamente o empregado, durante esse período, né, que ele não está trabalhando, ele ter condições
de arrumar um novo emprego. Ele ter tempo, já que o empregador não quer mais, ele ter tempo de arrumar um outro emprego. Por isso é que não cabe a redução quando é o empregado que pede seu desligamento, porque já que foi ele, né, quem pediu o seu desligamento, pressupõe que ele já tem outro local para trabalhar, então não justifica a redução. Então, a redução, né, de 7 dias, trabalhar 23 dias direto, folgar 7, ou reduzir 2 horas por dia, só cabe quando o empregador está demitindo o empregado no aviso prévio trabalhado, tá? A gente tem que ver que a partir de 2011, eles querendo, como eu falei com vocês, eles querendo colocar em prática a Constituição Federal que diz que a gente teria que ter um aviso prévio, né, proporcional, eles modificaram, então, a contagem. Regra geral, o aviso prévio é de 30 dias. Mas, a partir da Lei 12.506 de 2011, a gente teve uma modificação, e o que acontece? A cada ano trabalhado, você tem mais 3 dias, né? Pode ser mais 3 dias adicional de aviso prévio, né? É como se fosse uma bonificação. Sendo que hoje, então, o aviso prévio, ele pode variar de 30 a 90 dias, tá? Sendo que existe uma nota técnica do Ministério do Trabalho, e os próprios sindicatos, eles entendem que, na verdade, como ele fala, a partir do primeiro ano, eles já contam 33 dias no primeiro ano. Eu, particularmente, acho absurdo, acho que tinha que ser contado só a partir do segundo ano. Mas a interpretação que se tem hoje, né, na prática, é que o empregado, então, trabalhou um ano, ele já entra com direito a 33 dias de aviso, tá? E não os 30. Então, a cada ano trabalhado, ele tem mais 3 dias. Então, o limitador aí é até 90 dias. Chegando a 90 dias, ele não tem direito de mais nenhum acréscimo. E também lá no aviso prévio trabalhado, né, ou principalmente no aviso prévio indenizado, existe o entendimento que o empregado ele só tem que cumprir, né, o período relativo a 30 dias, mesmo que nessa soma ele tivesse 90, porque isso seria prejudicial a ele. Eu penso que isso quebra o equilíbrio dos contratos, mas é isso que a gente vê na prática, tá? Nessa nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, esse período, né, do aviso prévio que não houve a concessão, você tem que pagar por ele, né? O empregador não pode se excusar, porque ele vai considerar que houve um aviso prévio que foi indenizado, ok? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com uma modalidade que foi criada pelos empresários, né, pelos empregadores, que é o famoso aviso prévio cumprido em casa. O que é isso? Eu falo assim para o empregado, olha só, você vai cumprir o seu aviso. Mas eu sou uma empresa boazinha, você vai cumprir o aviso, só que você vai ficar em casa, você não precisa de vir trabalhar. E então, o empregado está com aviso prévio que é cumprido, né? Só que ele fica em casa. Isso era muito importante por conta da multa do artigo 477 da CLT, né? Só que ainda continua sendo, mesmo com a modificação que nós tivemos na multa, que hoje o prazo para rescisão, né, é de 10 dias, o seguinte, o judiciário entende que esse aviso prévio, né, cumprido, que a pessoa fica à disposição do empregador, na verdade, o empregador está maquiando, né, a situação. Então, determina-se que, neste caso, caso ocorra, né, a empresa tem que pagar para o empregado a multa prevista no artigo 477, que é de um salário, tá? Porque subtende-se que a rescisão teria que ter sido paga em 10 dias. Isso é uma maquiagem que o empregador faz, prejudicial, altamente prejudicial ao empregado. Então, neste caso,
ele paga, então, a multa prevista no artigo 477, que é um salário do empregado por atraso no pagamento das verbas rescisórias, tá? Então, não existe esse aviso prévio cumprido em casa. Isso é uma invenção que houve aí do empresariado e que não pegou, tá? A interpretação do judiciário é no sentido de que, neste caso, na verdade, acabou sendo um aviso prévio indenizado, e com isso, né, como o empregador vai pagar o empregado só daí 30, né, na verdade ele vai pagar o empregado só daí 40 dias praticamente, ele cai então de ter que indenizar pela multa do 477, que corresponde a um salário do empregado. Essa é a regra que a gente tem que observar. Outra coisa muito importante que a gente já comentou quando a gente falou sobre férias e sobre 13º salário, é que o aviso prévio integra-se ao contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Não podemos esquecer isso. Isso quer dizer que esse aviso, né, ele vai entrar na proporcionalidade de férias, ele vai entrar na proporcionalidade de 13º. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas quer dizer então que o empregado que tiver um aviso indenizado de 90 dias, vai haver a projeção no contrato dele de 90 dias? Vai. Agora vejam o problema lá quando a gente cai, por exemplo, na questão da estabilidade da grávida. Mandei uma empregada embora, aviso prévio indenizado de 90 dias. Eu tenho que rezar, né, para essa empregada não engravidar nesses 90 dias. Porque se ela engravidou nesses 90 dias, como o aviso prévio integra, né, ao contrato, esses 90 dias eu indenizei para ela ir embora, na verdade, se ela engravidar nesse período, eu vou ter que retornar com essa pessoa para suas atividades laborais normais. Tá? Então, esse período do aviso, independente de ser 33, 40, 50, até 90 dias, que é o limite, ele integra. Aí eu vou ter que pagar para ele mais 3 dozeavos de férias, mais 3 dozeavos de 13º salário, certo? Ele integra, então, para todos os efeitos legais ao contrato de trabalho, tá? Isso é importante, porque a gente não pode perder de vista isso, né? Essa integração, ela é boa para o empregado, tá? E no caso da estabilidade da grávida, a gente tem que fazer essa observância, que também vale para esse tipo de contratação, tá? Outra coisa que a gente, quando está falando em aviso, não pode perder de vista, é que se o empregado, durante o período em que ele estiver cumprindo o aviso prévio, ele cometer, né, durante o período do aviso, uma falta grave, a empresa, então, pode, né, aplicar para ele a justa causa nesse período, tá? Por quê? Porque ele está trabalhando, principalmente o aviso prévio, né, o aviso prévio trabalhado. O indenizado, ele já até foi embora, não sei que seja uma ação muito grande, mas não vejo a ocorrência. Mas no caso do aviso prévio, né, que é trabalhado, a súmula 73 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, ela diz o seguinte: a ocorrência de justa causa, salva de abandono de emprego, no decorrer do prazo do aviso prévio, dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória, né? É claro que a justa causa é a ação mais grave, né, que nós temos quando nós estamos falando numa forma de rompimento do contrato. Então, o ônus da prova, a gente viu lá o princípio da razoabilidade, né, ele se inverte para o empregador. Então, nós temos que ter uma prova contundente de que houve, né, aquela causa a justificar o rompimento, porque no aviso, quando a gente dá o rompimento do contrato, a gente diz a modalidade que nós estamos rompendo, né?
Então, se eu coloquei lá que eu estou demitindo ele por conveniência de serviço, então ele está sendo demitido e vai ter direito a todas as verbas, né? Agora, se eu estou demitindo por justa causa, ele deixa de ter. Então, para que eu possa fazer essa reversão, tem que configurar que realmente houve a ocorrência de uma justa causa. E, neste caso, né, vai caber especificamente à empresa fazer tal prova. A empresa vai ter que comprovar que durante, então, o período do aviso, o empregado cometeu esse ato. Geralmente, tá, gente? Claro que não é regra, mas a gente observa que, de uma forma geral, as empresas preferem não ficar com os empregados demitidos nos seus quadros. Ela prefere indenizar, a não ser que não tenha outro jeito. Porque, sim, por mais que a relação, né, de trabalho entre eles tenha sido uma relação saudável, na verdade, quando o empregado é demitido, existe um rompimento dessa relação. Então, tem empregados, por exemplo, que se sentem prejudicados, se sentem ameaçados, né? E acabam, às vezes, ali no momento, sem pensar, praticando atos, né, que podem danificar a empresa. Então, uma empresa de grau de risco, por exemplo, dificilmente ela demite um empregado e deixa ele dentro dos seus quadros, porque o risco desse empregado causar um dano na empresa é um risco muito grande. Então, empresas grandes, por exemplo, dificilmente ela faz o aviso prévio cumprido, tá? Geralmente, eles praticam, né, o aviso prévio indenizado. Agora, como eu falei para vocês, isso não é uma regra. Isso vai variar de empresa para empresa, vai variar do grau de risco da empresa, vai variar do fortalecimento da empresa em termos financeiros, né? A regra, né, empresarial que ela adota. Mas, regra geral, as empresas preferem fazer um aviso prévio indenizado e o empregado, então, sair, né, naquele momento, tá? Outra coisa que a gente tem que observar ao falar sobre aviso prévio é a súmula 276 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Ela diz o seguinte: o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido no novo emprego. Então, aqui ele estabelece uma regra. O aviso prévio em si, ele é um direito irrenunciável, ou seja, o empregado não pode renunciar a esse direito. Aí a súmula, ela abre um precedente. Ela diz que, mesmo, né, que o empregado, em tese, renunciasse, ele teria direito a ser indenizado, salvo se ele comprovar, né, e essa prova, então, a empresa tem que guardar para uma futura reclamação trabalhista, se houver, salvo se ele conseguir comprovar que arrumou um outro emprego, né, e que começou a trabalhar, tá? Aí, neste caso, ele poderia, então, estar renunciando ao aviso. Fora disso, ele não poderia, né, fazer essa renúncia, porque aviso prévio é um direito que é irrenunciável. Eu não posso renunciar. Agora, observe o seguinte, uma coisa importante, né? Houve uma modificação também em relação à data de demissão a ser apontada na carteira de trabalho do empregado, e hoje, para efeito, né, da baixa, né, na carteira, a gente vai lançar o último dia do aviso prévio trabalhado ou o último dia do aviso prévio indenizado. Então, aquele exemplo que nós utilizamos do 90 dias, nós vamos lançar na carteira de trabalho dele como 90 dias, tá? Mas isso não impede, né, que o empregado vá começar a trabalhar na outra empresa. Por quê? Porque isso é só a projeção do aviso.
Antigamente, essa projeção ficava só no TRCT, né, no termo de rescisão do contrato. Então, só lá que você tinha a projeção do aviso e você sabia, então, dessa data. Hoje não, hoje obrigatoriamente você tem que lançar essa data na carteira de trabalho. Por isso que às vezes a gente pega algumas carteiras de trabalho, né, que a pessoa teve a baixa, né, mas começou a trabalhar na outra empresa antes daquela data constante na baixa. Acontece por isso, porque como a gente faz a projeção, ao fazer a projeção, então, o empregado, né, nesse período do aviso prévio indenizado, ele pode arrumar um novo emprego, porque não se caracteriza aí que houve uma renúncia. Ao contrário, ele foi indenizado para sair. Então, por isso que às vezes a gente pega alguma carteira que está nessa condição, tá? Em relação à contagem, né, do aviso prévio, a, a súmula, peraí, deixa eu achar aqui, a súmula 380, também do Tribunal Superior do Trabalho, ela coloca que, no caso do aviso prévio, o início da contagem, a gente vai aplicar, né, o caput previsto no artigo 132 do Código Civil vigente. Então, a gente exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. É igual ao prazo processual, né? Então, a gente inclui o último dia e exclui o primeiro dia. Então, a contagem do aviso, ela tem uma determinação que a gente tem que observar para que dá certo, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, né, que, na verdade, o artigo 477 da CLT, com a modificação que ele teve, como eu falei para vocês, hoje a multa do 477, ela observa o prazo de rescisão em 10 dias, né, a partir do término do contrato. Então, só a partir daí, se não observada essa limitação de prazo, é que o empregado, então, passa a fazer jus à multa do artigo 477. Outra coisa que nós temos que observar são alguns casos, né, que a lei vamos dizer assim, estabelece. Eu posso dar aviso prévio para uma pessoa que tem gozo de benefício previdenciário? Não. Por quê? Porque o contrato dele está, né, suspenso. Se está todos aqueles casos em que o contrato de trabalho do empregado, né, está suspenso, eu não posso proceder ao término da rescisão contratual. Porque para a gente comunicar ao empregado que ele está sendo demitido, necessariamente ele precisa de estar com um contrato ativo, né? Um contrato normal. Então, se ele está num período de interrupção ou num período de suspensão, eu não posso demitir o empregado. Vamos supor, o empregado está de férias, né? Férias é caso de interrupção, a gente já viu. Nesse período que o empregado está de férias, nós não podemos, né, proceder à demissão do empregado. Contrato interrompido ou contrato suspenso, só quando tiver o retorno normal desse empregado às suas atividades, né? Assim como a gente viu as questões de estabilidade, e nós vimos, então, que no caso, né, da estabilidade, durante o período em que ele estiver, for, né, portador dessa estabilidade, não pode haver o aviso. Eu não posso aplicar o aviso. Por quê? Porque ele está dentro da garantia legal que ele tem disposta em lei. Porque o aviso é uma comunicação do rompimento do contrato. Tá? Existe até uma discussão se a gente poderia dar no último mês, já que o período dele, né, se encerraria, né, daí um mês. Eu não aconselho, mas aí seria uma discussão, né, e ver qual vai ser o entendimento do juiz nestes casos, tá? Então, gozo de estabilidade médica, não posso.
assim como o empregado, né, que estaria de dispensa médica, né? O fato dele estar com o contrato interrompido e suspenso, gente, eu não tenho como proceder a isso. Uma outra discussão que existe em relação ao artigo 9 da lei, que fala que a gente tem que observar que o empregado não deve ser demitido, né? Eu não deveria dar o aviso prévio para ele no mês que antecede ao seu reajuste salarial, né? Então, quando eu der o aviso prévio, eu tenho duas condições. Se eu der o aviso dentro do período do reajuste, ou eu pago a rescisão com o valor do salário atual, ou eu corro o risco de pagar uma indenização adicional, tá? Essa indenização adicional corresponde a um salário. Então, quando a gente vai fazer o aviso, nós temos que ter cuidado com a projeção, né? Vamos supor que eu dou aviso de 33 dias e esse aviso caiu 30 dias antes do aumento, né, salarial da categoria. Eu tenho que observar que, neste caso, eu vou correr o risco, né, de ter que pagar a indenização de um salário. Então, a gente tem que atualizar a rescisão dele já pelo salário novo para fugir, né, dessa multa adicional, tá? Você sempre prestem atenção que o direito do trabalho, né, ele não traz tantas multas assim, mas em várias situações ele traz multas, né, que têm que ser observadas pelos empregadores, sob pena deles terem que arcar, né, com esse valor. E geralmente, como é o valor de um salário, fica alto. Se você pega um empregado que recebe 15 mil reais, né, para a empresa, ele é um valor substancial. Aliás, eu acho que todos os valores são substanciais quando nós estamos falando de ter que pagar uma multa pela não observância de prazos legais, né? Então, é sempre importante a gente estar observando essas condições para a gente evitar aí uma multa para o empregador. Para o empregado, é claro, é bom, mas para o empregador, não. Outra coisa que nós temos que observar é a regra que está prevista lá no artigo 489 da CLT. O artigo 489, ele possibilita que, havendo interesse de qualquer das partes, né, em reconsiderar o aviso, eu não tenho o direito de fazer isso de forma unilateral, quer seja empregado ou quer seja o empregador, né? Ele diz que, neste caso, então, depois que o aviso foi concedido, tá? Só pode haver a reconsideração dessa comunicação, quer seja feita pelo empregado, quer seja feita pelo empregador, se a outra parte concordar. Isso quer dizer que o empregador demitiu o empregado, né? E agora ele se arrependeu porque ele ia contratar uma outra pessoa, que a pessoa não apareceu, ou ele chegou à conclusão que ele estava fazendo besteira. Aí vai lá e fala para o empregado, não quero mais, vou desistir. O empregado não é obrigado a aceitar, tá? Ele aceita se ele quiser. A gente sempre tem que lembrar que a relação do contrato de trabalho é uma relação bilateral, né? Na sua formação, ele foi bilateral. E, então, neste momento aqui do aviso, já que, em tese, ele é irrenunciável, eu tenho que haver a aquiescência da outra parte. Assim como também acontece muito. Às vezes, o empregado lá, no momento de desespero, ou ficou aborrecido com o chefe, ou com um colega de trabalho, com a cabeça quente, ele vai lá e pede demissão, tá? Comunica o empregador, vai lá, faz por escrito, né? A empresa geralmente vai mandar fazer por escrito, entregou. Aí depois chegou em casa, foi conversar lá com os familiares, aí viu que estava fazendo besteira, né? Que o mercado está difícil, tem família para criar. Aí ele vai lá no outro dia, volta lá e fala, não quero mais, eu pensei melhor, eu não quero sair. Já era. Se o empregador não aceitar, vai valer o aviso, tá?
Então, essa aceitação, ela, né, a outra parte tem que aceitar essa reconsideração, tá? Ou então também, se dado o aviso, continua a prestação de serviço, o que que acontece? O contrato de trabalho continua a vigorar normalmente, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão. Uma outra coisa também importante, a questão da redução, né? O empregado, ele tem a redução diária de 2 horas, mas ele nunca sai às 2 horas, tá? Aí você fala assim, não, eu vou pagar hora extra. Não, durante o aviso prévio, o empregado não pode fazer hora extra, né? Ele tem o direito de sair essas 2 horas mais cedo. Então, neste caso, se o empregador não observar essa regra, pode-se entender que esse aviso não tem validade, né? E que, na verdade, depois ele vai ter direito a um aviso prévio indenizado quando eu romper o contrato dele, porque eu não observei a regra do artigo que previa uma condição especial de que o empregado precisa estar liberado durante aquele período para que ele possa, né, se recompor, achar um novo emprego. Então, eu não posso fazer com que o empregado que eu demiti faça hora extra durante o período, né, do aviso prévio. Ah, mas foi uma situação de força maior excepcional. Aí a gente até pode justificar um dia, né? Ele teve que fazer, porque de repente foi uma força maior, né? Houve um problema na empresa, vamos supor que na hora de ir embora, né? Teve um problema, teve uma enchente, houve necessidade, mas eu tenho que justificar, porque, regra geral, durante o período em que ele está na redução, este empregado ele não pode fazer uma jornada elastecida. Ele tem que sair no horário normal. Senão, esse aviso que foi dado, se houver um questionamento judicial, né, a posteriori, vai se entender que esse aviso foi um aviso prévio que foi que não foi considerado, tendo em vista que não foi observado as disposições legais que são regras para a concessão do aviso prévio. Então, o aviso prévio, ele é importante porque ele impacta direto quando da rescisão, né? Então, a gente sempre tem que abordar prazo, modalidade, né? Se é o caso do empregador ter concedido o aviso, se é o caso de redução ou não, sendo que a opção dessa redução em trabalhar 23 dias direto, que é o 7, ou reduzir 2 horas direto, não cabe ao empregador, cabe ao empregado essa escolha, ele que vai escolher se ele, né, quer uma ou outra modalidade, tá? Observar que no caso dessa comunicação, ele é um direito que é irrenunciável, né? A gente não pode, regra geral, renunciar a, a esse direito. Se durante o período do aviso prévio, né, houver uma falta grave do empregado, ou também, a gente não falou do empregador, né, 482 ou 483, que é a questão da justa causa, o artigo 490 e 491 da CLT, ele então possibilita que a gente reverta uma rescisão sem justa causa em uma rescisão por justa causa. Ou o empregador dando causa, ou o empregado dando causa. Lembrando sempre que nessas condições, né, aquele que alegra, ele tem que fazer a prova, tá? Ele não tem como sair da prova. E importante ainda, né, que o aviso prévio, ele integra-se ao contrato de trabalho para todos os efeitos legais, inclusive quando ele é indenizado, relativo a todo o período do aviso, né? O aviso mínimo que a gente tem aí hoje é de 30 dias ou 33, se ele já tem mais de um ano, não é isso? Limitado, então, a 90 dias. Então, esse período, ele entra na rescisão, se for como aviso prévio, né? Se for o caso do indenizado, ele entra como aviso prévio indenizado. E se for aviso prévio trabalhado, subtende-se que ele trabalha
30 dias e vai receber o restante, tá? Ainda no aviso, lembrando, né, que ele bilateralmente, eu não tenho a reconsideração do aviso. Para que eu tenha a reconsideração do aviso, a outra parte tem que aceitar. Sem aceitação da outra parte, eu não tenho como desistir, né, do meu pedido ou a empresa desistir da manutenção do aviso. Tendo em vista que o contrato de trabalho é um contrato que se rege pela bilateralidade.